Olá, pessoal, boa noite. Também de boa noite para mim, tá? Hoje eu vou falar aqui de uma outra estrutura de decisão, tá? Que é o switch, ok? Ele difere do if porque o if testa uma condição booleana e o switch vem de trocar em inglês, né? Ele troca o que vai ocorrer de acordo com o conteúdo da variável, um pouquinho mais sofisticado, tá? Hoje meus sobrinhos estão aqui em casa, eu pedi para fazer silêncio, mas se vocês ouviram alguma gritaria, eu espero que não tenha ninguém morrendo, mas não fiquem assustados. E também a pedido do meu sobrinho, né, da minha sobrinha no caso. Ela pediu para eu mostrar essa camisa, que ela gosta muito de Stitch. É isso aí, Letícia pediu, tá aqui, beleza? E agora vamos de verdade para aula, ok? Então, pessoal, eu já criei aqui um projeto, né? Acredito que não preciso mais mostrar essa parte para vocês, está tudo bem claro. E dessa vez nós faremos a leitura do projeto, ele já vai estar aqui escritozinho, para a gente poder praticar um pouco, entender o que a gente acha que acontece das coisas. Eu vou fazer aqui um programa para exibir o dia da semana conforme a entrada do usuário, tá? Então ele vai fazer das duas maneiras. Ele vai fazer primeiro uma parte para de acordo com o número que o usuário coloca, ele vai dizer qual é o dia da semana. Depois a pessoa vai digitar o dia da semana e aí eu vou dizer qual é o número correspondente ao dia da semana. Ok? Para isso, eu começo com o clássico da gente agora, o scanner, ok? Que é uma forma de ler a entrada do usuário. E aí eu criei um byte, que é o dia da semana, o número do dia da semana, ok? Em inglês. Para poder armazenar essa entrada, tá? Fazendo de uma maneira mais apropriada, como eu falei da aula anterior, eu colocaria, né, todas as variáveis aqui, mas para fins didáticos vai continuar desse jeito, beleza? Então tá aqui, ó. Eu faço a escrita lá, né, para a pessoa digitar alguma coisa e eu já leio. Como eu estou fazendo para fins didáticos, eu vou fazer o seguinte. Já vou deixar aqui. E já estou declarando e inicializando tudo junto, não tem problema. Ok? E aqui, declarei e ele leu. E agora eu já apresento a vocês a estrutura chamada switch, ok? O switch ele funciona como? Tem a palavra switch e ele recebe como parâmetro uma variável, ok? Não é uma expressão booleana. Pode ser um método, no futuro vocês vão ver isso, desde que o método retorne algum valor. E baseado nesta variável, a gente não precisa declarar qual é o conteúdo. Pelo tipo da variável, ele sozinho descobre qual é. A gente vai escrever o comportamento, ok? Então, para esse primeiro aqui, ó, eu escrevi de acordo com os dias da semana. Caso o valor desta variável aqui seja 1, aqui, ó, caso 1, faça isso. E aí ele para. Eu vou explicar já esse parar. Caso o valor da variável seja 2, faça isso. Reparem aqui na sintaxe, ok? Eu fiz o switch, tá? Abri e fechei parênteses, dizendo seu parâmetro, que é necessariamente uma variável, e eu abri um bloco de comando, okay? Um bloco de código. Eu preciso desse bloco de código, tá? O switch não faz sentido se for apenas com um comando, então eu preciso sempre abrir e, claro, fechar as chaves. E aí, para cada cenário que eu prevejo da variável, eu vou escrever desta maneira. Case, repara aqui na indentação, tá? O que é o normal, já vou fazer isso para você, o IntelliJ, mas aqui você pode considerar como um tab, ok? Mas o IntelliJ vai fazer sozinho, senão você pode dar espaço ou apertar tab. Por algum motivo ele está fazendo isso, mas se eu fizesse assim, tá? Isso é o IntelliJ tentando automatizar coisas para a gente. Beleza? Então, switch, parâmetros, bloco de código, case, espaço e o valor da variável. Como eu estou utilizando a variável no tipo inteiro, eu posso colocar um inteiro direto, ok? Daqui a pouco eu vou fazer um string lá embaixo, vocês vão ver. E aí, caso 1, eu vou ir 2 pontos. Eu poderia já começar a escrever do lado, normalmente convenciona se escrever na linha de baixo. Reparem mais uma vez na indentação, ele está, né, hierarquicamente um a mais em relação ao case, que é para identificar para a gente de uma forma visual que isso é dentro do case. O Java não precisa disso. Isso é uma coisa feita para que nós, desenvolvedores, entendamos, né, de maneira mais fácil. E após o comando tem um break. Tá? Tem um comando que eu quero aqui. Eu poderia ter quantos comandos eu quisesse aqui. Solte outra coisa, tá? Aqui, enfim. Poderia declarar variáveis, então. Não tem problema. Tem todo um bloco de código que pode ocorrer. Só precisa ter, não em todos os casos, né, mas no nosso caso, um break no final. Por quê? Se eu não coloco um break,
ele vai executar a próxima instrução também, certo? Eu vou mostrar já. Vou mostrar primeiro funcionando da maneira correta, e depois de outra maneira, que não é errada, que existem casos de uso, mas para o nosso caso de uso, ele não deveria se comportar assim. Mas ó, aqui, ó, tem um break, ok? Então, isso foi um caso completo. Eu venho para o segundo caso. Ponto e vírgula tudinho aqui do mesmo jeito, ó. E aí, caso 2, vou e coloco o conteúdo dentro. Pausa de novo, break. E assim eu fui. Repara que cada uma é uma mensagem diferente. O nome da semana inserida é domingo, o nome do dia da semana inserida é segunda-feira. Eu poderia e deveria, provavelmente, ter utilizado uma variável para essa parte aqui e completar só o final, ok? Mas quando eu estava construindo na hora, eu só copiei e colei, então deu no mesmo para mim. Mas uma forma mais profissional disso daqui seria copiar esse radical aqui e transformar na variável. Eu não vou fazer, vocês já deveriam saber como fazer isso, inclusive fica de sugestão aí para um exercício, beleza? Fiz todos até o dia 7, então se for um é domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se a pessoa digitar outro valor, se for um valor negativo, se for um zero, se for um dia além do 7, o que acontece? Para isso, nós temos uma cláusula aqui, uma expectativa default. Default é comportamento padrão. E aí ele tem um padrão, eu vou colocar uma mensagem que seria um erro. O dia da semana não existe. Beleza? Eu fiz aqui de uma maneira diferente. Eu usei o printf, que é um print formatted, é uma formatação. Ele é outra maneira de escrever o código. Eu não vou entrar em detalhe com ele, se vocês quiserem, vocês podem procurar. Mas aqui, ao invés de eu fazer aquela soma que eu fiz, tá, das outras vezes, se fosse outra maneira convencional, né, quando eu digo soma, a concatenação de strings, eu viria aqui e faria uma coisa parecida com isso, não é? Então aqui é diferente. Eu consigo colocar, dizer, olha, vai ter uma variável aqui dentro, e aí no final eu termino a mensagem, eu coloco uma vírgula, e aí eu coloco a variável que vai estar lá naquele local, ok? O %d é para dígito, depois lá na frente vocês vão ver um que é para string, que é %s, beleza? Percentual s. Ok. Tá claro. Parou, pensou, refletiu, entendeu? Eu espero que sim. Switch, variável, abre o bloco de código. E os casos? Caso 1, 2, 3. Depois das instruções de cada caso, um break. Beleza? Aqui dentro poderia ter qualquer coisa. Poderia ter outro if, outro switch, como você quisesse fazer. É um bloco de código. Beleza? Vamos executar o programa. Informe o número do dia da semana. E aí eu vou dizer, eu estou gravando isso meu Deus do céu, que dia é hoje? Terça-feira. Então é um 3, já que é domingo, segunda, terça. O nome do dia da semana inserido é terça-feira. Já tem a segunda parte do código, como eu não mostrei, eu vou cancelar aqui, tá? Não vou fazer. Mas entenderam? Ele foi aqui ó, na variável e trocou o valor. Eu já vou aproveitar para vocês e mostrar mais uma ferramenta da IDE muito interessante, que é o debug. É a maneira que nós, programadores, utilizamos para verificar o que está acontecendo no código, ok? E aí é uma ferramenta poderosíssima que mostra algumas coisas para a gente, para entender como o programa está sendo executado. Você começa marcando uma linha de debug, é a linha de onde o projeto vai parar e começar a fazer o debug. Você pode vir aqui no IntelliJ e clicar do lado com essa bolinha vermelha, ou apertar Ctrl F8, ele vai e marca essa linha. Ok. Marquei aqui a linha e agora eu vou executar. Tem aqui o botão, ó, Shift F9, o de debug, o insetinho. Eu vou fazer com atalho, mas poderia clicar ali e eu vou rodar. Ele funciona do mesmo jeito. Roda a aplicação do mesmo jeito. Só que agora, se vocês repararem, vai ter já, né, porque ele não chegou nessa parte ainda, nessa linha ainda, que eu marquei 14, o debug. Eu vou colocar ó, o dia da semana, 3 novamente. Vou dizer 4 para vocês saberem que funciona uma quarta-feira. Não, é 3, 4, isso, quarta-feira. E aí, ó, ele veio para outra tela. O que é isso que aconteceu? Antes, nós estávamos aqui, ó, no console, ok? Que é a tela normal que a gente sempre usou. Console é uma outra maneira de chamar terminal, ok? Existem definições técnicas, mas nem eu sei disso. Não precisa saber na sua vida. Esse Java Visualizer não vai aparecer para vocês. Isso é uma coisa que no futuro, quando estiver usando Java, ensinando Java de verdade, né, que é só lógica de programação, vai ajudar. Mas vai aparecer isso daqui, ó, Threads and Variables, ok? Isso é a parte de debugs aqui, é poderosíssimo. Quando você aperta aqui, ele vai mostrar para você, olha, nesta linha 14, eu estou parado aqui, ó, eu vou executar isso. Quando eu venho para cá, como é que está por debaixo do pano? Ó, tem um scanner, tem uma referência para ele, ignorem isso.
Mas tem aqui a variável que eu criei, ó, o weekday number. Ele mostra o valor. Qual é o valor do weekday number? 4. Ele também está aqui em cima, ok? Então, ó, se eu for clicando aqui em Step Over, ele vai indo para o próximo passo, ok? Vocês não precisam clicar nesse Step Into, Step Out por enquanto, a gente não aprendeu o método, só vai confundir vocês, não cliquem. Tem o Step Over, mas tem um atalho, eu vou aqui no atalho, ó. F8. Ele já verificou o valor da variável, que é um 4, e ele já pulou direto para o caso 4. Então ele está aqui, e ele vai executar essa instrução. Quando eu apertar F8, ou seja, quando eu apertar aqui, ó, Jump Over, Step Over, ele vai fazer a próxima instrução, que é exibir no console. Apertei, minha nossa, não vi nada. Como assim? Porque está aqui, ó, nessa aba, Threads and Variables. Quando eu clicar em console, vocês vão ver que aqui foi exibido o nome do dia da semana inserido é quarta-feira. Enquanto isso, o código está parado, ele não vai executar. Ele está esperando por nós. Até que a gente manda executar novamente. Eu estou aqui mostrando o break, ó. Ele vai executar o break agora. O break ele vai sair do switch. O break é pare o switch. Quando eu apertar F8, ele vai pular para a linha 40, entende? Ele estava antes aqui, ó, na 24. Apertei. Ele foi para 40. Ok? E agora ele vai executar. Se eu vim aqui em console, não saiu nada ainda. Isso aqui é a saída padrão do nosso programa. Não aconteceu nada. Em Threads and Variables, ok? Eu posso ir F8 e eu vou vendo passo a passo o que está acontecendo. Ou eu posso apertar este botão daqui de Resume Program, de continuar, ou F9, e ele vai passar direto até o próximo breakpoint existente. Como o meu não tem nenhum, ele vai seguir o código normal. E aí, como é um programa muito curto, ele vai parar logo na linha 41, que ele vai escanear. Mas, ó, só para mostrar, o F9, ele pulou. Se eu vim aqui no console e agora inserir o nome do dia da semana, eu vou inserir qualquer coisa aqui, ele continua a execução. É que ele terminou porque deu erro, né? Aliás, não deu erro. Se comportou exatamente. Não, foi? Então faltou alguma coisa. Default. Deu alguma coisa errada. Alguma coisa errada aconteceu. Mas depois eu vejo isso. Daqui a pouco a gente chega lá. Beleza. Tranquilo nessa parte aqui. Entendeu o que o switch faz? Entendeu o que um debug faz? O debug foi só para mostrar a vocês. Não é o conteúdo de agora, mas é uma ferramenta extremamente útil. Eu recomendo que pare e veja também e pergunte sobre isso, ok? É só marcar uma linhazinha, ó. Repare que agora saiu, porque teoricamente eu já debuguei o programa, já tirei o bug, já descobri o que estava acontecendo, mas eu posso marcar de novo. Existem muitas coisas em relação a isso, eu não vou mostrar. Mais uma vez, experimentem lá e descubram. Entendeu o switch? Ele veio aqui, analisa o valor da variável, e aí ele vai e faz o break. E vai fazer a instrução até o break. Vou mais uma vez executar aqui, normal agora. Eu vou dar um dia de semana, o domingo, e ele vai dizer que o dia de semana não existe, porque domingo não é 0, é 1, tá? Vou cancelar, vou executar novamente, e agora eu vou dizer 1. Aí vai dizer, o nome do dia de semana inserido é domingo. Beleza. Entenderam que ele muda de acordo com a variável. Se eu coloquei um valor que não existe, como eu coloquei 0, ele exibiu a mensagem default. Beleza? É assim que ele se comporta. Ok, gente. O break, ele serve para parar a instrução. Se eu tiro o break daqui... não deu erro naquela execução não, eu sei o que foi. Mas é só porque foi uma tela diferente. Nem vou explicar o que é, mas não deu erro não. Se eu tiro o break daqui... O default também precisaria ter um break, tá? Ele só não tem porque já a última instrução já ia parar de todo jeito. Mas se eu vim aqui, ó, e tirar o break, o que é que acontece? Ele continua executando até encontrar um break. Se eu coloco um break, ele vai exibir do número que eu coloquei até o final todos os dias. Vamos tentar isso? Eu vou colocar uma segunda-feira, que é o dia 2. Beleza? E eu vim pro logado errado. Eu estou na outra parte. Espero não ter confundido vocês. O break está aqui. Ó. Aquele break que eu disse que tinha sumido não sumiu. Tem vezes que some. Tem situações em que ele some, tá? Vamos lá aqui. Vim aqui e vou remover o break. Vou executar o código. Se eu colocar o dia da semana 2, ele vai exibir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, inclusive a mensagem de erro. Viram aqui? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E o dia da semana 2 não existe. Por quê? Porque eu não disse quando ele deveria parar. Ele continua executando até que eu mande ele parar.
Se eu tiro todos os breaks, eu vou deixar o break só aqui. No 5. Então, se for qualquer um desse caso, ele vai fazer isso, e isso, e isso, e isso, e isso, mas para no 5. Então, se eu correr novamente, vim aqui dia de semana, coloco um 2, uma segunda-feira, ele vai imprimir até o dia 5. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quinta? Segunda, terça, quarta, quinta. O break foi aonde? Quinta. Tá certo. 5. 3, 4, 5. Ah, é 2, 3, 4, 5. Segunda, terça, quarta, quinta. Eu comecei a contar do 1. Porque o 1 é domingo. Ok. Entenderam? Apesar da minha mente confusa, eu espero que sim. É um assunto que eu acho que é simples. Tá, beleza? É claro que para vocês dominarem isso, vão precisar talvez procurar em outro lugar, ter outra fonte de conhecimento e praticar bastante. Não se preocupem, agora os exercícios começaram. Tá? Só para mostrar a vocês que não é só com o número inteiro, eu vou mostrar aqui embaixo com o dia da semana por extenso. E já vou mostrar mais uma coisa também. Depois do nosso código, ele passa... Deixa eu tirar essa parte para ser mais rápido. Não, vou tirar isso daqui, ok, na execução agora. Vou colocar só a parte de baixo. Insira agora o nome do dia da semana. E agora nós vamos ter uma string. E ele vai ler o nome da semana, ok? O nome do dia da semana. Eu fiz de uma maneira aqui... Eu já vou ensinar para vocês. Como eu falei que eu queria levar um pouquinho o nível, eu vou puxar já isso. Ou não, vou não. Isso aqui é demais. Vocês precisam ter método para chegar nisso. É muito confuso para isso agora. Eu vou fazer o seguinte. Ok. O que eu estou fazendo? Eu tenho uma string, que é o weekday name, nome do dia da semana. Ele vai fazer uma leitura. Depois eu vou pegar essa leitura e eu vou manipular esse dado. O que eu estou fazendo? É uma coisa muito comum para a gente poder normalizar os dados que nós trabalhamos, principalmente quando são com strings. Eu estou colocando ele para letra minúscula. Por que isso? Porque se uma pessoa vai digitar domingo com D maiúsculo, digita domingo tudo maiúsculo, digita, entendeu? Tem todas essas variações. Mas o que eu faço? A pessoa digita. Não importa o que ela digitar, o nome vai ficar em minúsculo. Entendeu? E depois eu vou usar isso para comparar. Por quê? O weekday é uma string. E ele, por não ser um tipo primitivo, existem métodos associados a ele. E eu estou chamando um método chamado toLowerCase. Lowercase é minúsculo, então transforma esse dia em minúsculo. O que é que isso acontece? Está tendo essa operação aqui. Esse método, ele me retorna uma coisa. Pegue esta coisa e agora salve um weekday name. O weekday name, a partir da linha 42, não vai mais conter o conteúdo original dele, e sim o conteúdo dele transformado, que no caso é transformado em minúsculo, ok? Para quem tiver dúvida, pode botar o mouse em cima. Isso é método. Vocês provavelmente não vão entender nada. Isso é uma das últimas coisas a aprender no curso de lógica. Mas ele fala aqui que é um método público que retorna um string chamado toLowerCase. Beleza. Não precisa se preocupar com isso. Foi só o método que eu usei aqui de exemplo. Mas, é claro, é sempre bom aprender, sempre bom entender. Sim, existem outros métodos. Sim, pratiquem. Faça um programa que transforma minúsculo em maiúsculo. O contrário, vice-versa, que conta o número das palavras, o tamanho. Existem várias coisas desse tipo. Ok. Vocês podem procurar exercícios de manipulação com string ou conteúdos de manipulação de string e vocês vão ver coisas disso, tá? Não é objetivo cobrir aqui no curso, ok? Vocês têm que ter uma noção, uma lógica, mas vão atrás, corram, aprendam. Voltando aqui para o switch. Então, switch, weekday name, com uma string, ok? Weekday name é uma string, tá? E aí eu vou fazer a substituição, caso seja domingo, caso seja segunda-feira, caso seja terça, quarta, quinta, sexta, eu vou dizer o dia da semana dele. Se for um dia que não existe, é um dia que não existe. Vamos lá executar? O nome do dia da semana. Eu vou colocar um dia... esse aqui. Não existe esse dia. Beleza? Se comportou como esperávamos. Vamos lá, novamente, mais uma execução. Eu vou colocar domingo. E ele vai saber que é 1. Por quê? Eu coloquei o toLowerCase. Vê que ele identifica? Se eu escrever assim, ó, segunda-feira,
ele vai saber que é uma segunda-feira. Beleza? Eu vou mostrar para vocês o que acontece sem o lowercase, ok? Vou tirar o lowercase. Se eu faço lowercase e eu coloco sábado, veja que sábado está escrito aqui. Só que aqui está com acento. Eu vou escrever sem acento. Sem acento vocês já vão ver que não prova que vou escrever certinho, desculpa, gente. Deixa eu vir aqui. Vou colocar igualzinho, tá? Só que com S maiúsculo. Ele vai dizer que o dia da semana sábado não existe. Beleza? E como o acento também é uma palavra diferente, uma letra diferente, se colocar sábado sem acento, ele vai dizer que não existe. Ok? Então é por isso que eu uso o to lowercase. Já estendendo as coisas. Olha, não precisa entender essa parte. Mas como eu sou, sei lá, teimoso, curioso, nerd, eu vou trazer aqui conteúdos extras que vocês poderiam utilizar, né? Quem quiser explorar isso daí. Existe um método aqui que poderia ser contains. Eu não sei se vou trazer isso para cá agora. Não, desculpa. O que eu falar não se aplica aqui, tá? Era o que eu ia usar outros métodos da string. Então, tipo, tem um contains, né? Que era para verificar uma parte da palavra. Mas nesse uso aqui ele não se aplica, tá? Desculpa, gente. Enfim, se isso atrapalha vocês, se isso é um problema, avise, comentem. Entenderam o switch? Revisando aqui mais uma vez. Ó. Switch, variável, bloco de código, cada caso, 2 pontos, as instruções que você quiser aqui dentro, quando terminar, break. Existem cenários que faz sentido. Se for o 2, eu quero que você faça o 1 e o 2, mas pule o 3. Existem situações em que isso faz sentido, ok? Não são as mais comuns, mas fazem, para vocês não pensarem que a linguagem fez de alguma maneira burra que não precisava. Existem, lembre que são linguagens de propósito geral e existem propósitos infinitos para isso. Beleza? Como exercício para vocês, eu vou deixar esse código aqui mais uma vez, e como exercício, faço a mesma coisa que eu fiz, só que mudando de dias para semana para meses do ano, tá? Esses são exercícios de fixação. No próximo vídeo, eu vou passar uma lista de exercícios que vocês podem fazer com if ou com switch, alguns com ambos, alguns só com um dos dois, tá? E eu vou resolver um deles aleatoriamente, vou na hora mesmo sortear e fazer um com switch, um com if, e a minha sugestão é que vocês façam todos. Lá eu vou falar um pouquinho mais. Ok. Beleza, pessoal. Dúvidas? Comentem, falem. Aproveitem a abertura que vocês têm. E aproveitem enquanto ainda tem um tempo, né? Mudou uma coisa no meu trabalho agora e tempo vai ser extremamente escasso. Até mais!